Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu companheiro amigo Frederico Flecha, e o tema deste episódio é natação. A gente recebe aqui no Estúdio Decola um medalhista olímpico, satisfação muito grande em recebê-lo, Ciro Delgado, medalha de bronze no revezamento 4x200 metros livre em Moscou. Medalha que nunca mais o Brasil teve. É um orgulho, né? Bom, muito obrigado pelo convite, Sérgio do Boccagi, e o meu irmão olímpico, cara. E esse cara eu não vejo há muito tempo, que é o Frederico Flecha. E é um prazer falar aqui para vocês e para todo mundo, todo o pessoal aí, para entender o que é os Jogos Olímpicos, de Moscou em especial, né? 4x200 foi a primeira vez e depois nunca mais. Então, estão tentando, né? A gente até tentou em 84 e não aconteceu. Mas aí, porque mudou o integrante, a gente já estava num outro processo e a gente não conseguiu o resultado de 84. Mas é uma história a ser contada e vocês vão gostar. Não, e o curioso é isso, nenhuma outra equipe repetiu esse feito, né? Não, com certeza. Agora, a história ela vem lá de trás. Eu sou assim, posso dizer para vocês, eu sou um dos poucos nadadores que começou tarde e teve resultado. Então, eu comecei a nadar com quase 11 anos. Então, vamos começar. Corta ele para ele não matar nossa pauta, Flash. Ô, Ciro, é verdade que você praticou judô? Foi a primeiro esporte que eu fiz. Por quê? Eu brigava na rua. Minha rua era sem saída, na Tijuca. Então, eu não levava desaforo para casa. Não levava. Eram 5 irmãos, né? 3 homens e 2 meninas. E eu era o mais novo dos homens. E aí, quando saía briga na rua, eu ia lá e botava para quebrar. E as brincadeiras que tinha, né? Garrafão, quem conhece sabe que é pesada a brincadeira. Das antigas, essas. Aí minha mãe resolveu falar assim, esse menino muito... Não dá. Tem que ir lá botar ele para lutar. Aí botou numa academia, perto lá da minha rua. Eu fui para lá e a história é complicada. Me fez desistir do judô. Porque eu aceitava participar com todo mundo. Quando eu entrava lá no dojo, eu queria brincar, né? Queria brincar, falava com todo mundo e tal. Aí o mestre... Você lembra o nome dele? Cara, eu não lembro o nome dele, cara, não lembro. E ele... Pois é, que não fica bem, a gente apaga. Mas foi bom, porque era uma educação. Acho que ali uma postura que eu tinha que fazer. Meu pai é militar, mas assim, não era tão rígido como eu via no esporte, né? E aí o mestre lá, você vai ficar virado para a parede. Aí eu, nossa senhora, virado para a parede? Não, você está brincando muito, você só quer brincar, tem que fazer exercício. Tá bom. Eu gostava dos rolamentos, adorava. Eu poderia ser um excelente jogador, um excelente judoca. E aí, eu fui a primeira vez, aí ele me liberou, agora vamos ficar bom. Aí eu ficava bom, daqui a pouco, dia seguinte, mesma coisa, parede, de novo. Eu ficava lá parado na parede, mas eu começava a olhar para o lado, né, assim, vendo meus amigos ali, e eu falei, praticando. Estou tendo um castigo que não era para ser. Ou seja, eu não estava conseguindo entender. Isso foi 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei uma hora e falei, mãe, eu não quero mais ir lá. Não quero não, eu estou ficando lá. Eu não contava exatamente o que acontecia. E daí eu desisti. Minha mãe, tudo bem. Então não foi. Ou seja, eu achava que é um esporte muito bom, tanto que depois de nadar eu fiz jiu-jitsu. Eu cheguei a medalha roxa, a faixa roxa, treinei muito, mas eu poderia ser um excelente judoca naquela época. Eu gostava, porque tinha um... Agora conta como é que você descobriu a natação. Então, a natação... o meu irmão mais velho, que já faleceu, já tem uns 10 anos mais ou menos, ele tem uma diferença mais ou menos de 5 anos, né? Então... ele tinha asma, ele era baixinho, magrinho e tal. Eu tinha um outro irmão, mais ou menos na minha altura. E aí ele teve que nadar. Vamos nadar. Minha mãe, que não tinha muita facilidade, meu pai era capitão, né, do Exército, tinha que ter a estrutura financeira. Vamos para o Tijuca Tênis Clube, vamos lá, vamos botar todo mundo. Aí botou para lá, eu cheguei lá, brinquei a mesma coisa. Brinquei. Né? E eu não queria, meus irmãos já nadavam e eu não.
Aí eu falei, também não quero, não. Eu gostava da rua. Da rua porque a brincadeira era... Você jogava bola? Eu joguei bola, sim. Joguei De quê? bola. Não, joguei tudo. Bola de gude, bola mesmo, Futebol? de futebol. Eu não gostava de ficar como goleiro. Eu entrava em tudo que era jogo. Ou seja, eu não tinha medo do jogo. Mas eu precisava sempre de mais gente para fazer jogo. Então, a gente usava lá um campo... um terreno baldio lá que a gente fazia um jogo lá e aquilo ficava bem tranquilo. Só que a natação ela começou a se acender novamente. Eu estudei na escola pública, na Praça Xavier e Brito, ali na Tijuca. E tinha uma menina que era da minha turma, ela nadava já há muito tempo. Toda semana, 15 dias, 20 dias, ela aparecia lá com a medalha. Aí ia mostrar para a professora, olha a nossa aluna. Ela tem uma dessa, não? Você já fala dessa daqui a pouquinho. Então, aí, o que acontecia? Ela começava a mostrar aquilo ali e eu ficava assim, eu também faço. Também faço. Assim, comigo, né? Por enquanto estava comigo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, eu estava sentado lá atrás com um amigo, até um rapaz bem... bacana, cara de comunidade, cara, me entendia com todo mundo, né? Aí eu cheguei, ela falou, de novo esse troço, pô. Aí ela, olha só, mais uma medalha, nossa campeã e tal. Eu falei, é campeã? Tá. Eu também faço, pô, mas não falei alto. E o meu amigo do lado falou assim, ele falou que faz também, ele falou. Aí eu falei, o cara, cala a boca, cara, não fala nada não. E o cara, aí ele falou, cara, tu não falou, não falei nada, cara. Eu não falei nada. Aí a professora, vem cá. Aí me botou lá na frente de todo mundo, as menininhas de todo mundo e tal. E eu falei, agora ferrou. E aí, você vai fazer? Você acha que você faz? Eu, faço. Aí, beleza, fui para casa. Chegou lá minha mãe, conversei com minha mãe e falei, mãe, eu quero nadar. Você quer nadar? Tu não queria nadar, nada, não queria, já botei no judô, já botei tudo, não quero nadar. Eu quero nadar, me bota lá para nadar. Aonde você quer? Lá no Tijuca, lá tem uma menina lá que eu conheço, bacana e tal, vou lá. Bom, fui para lá. Cheguei lá, achava que nadava, né? Porque eu ia para a praia com meu pai, não era nada, não era na barra, mas o meu pai levava a gente pela praia. Quando chegou lá na hora, eu comecei a ter uma visão diferente, porque eu achava que ia para a equipe, e não fui para a equipe. Eu fui para uma escolinha para aprender a nadar os 4 estilos. E eu falei, mas eu quero nadar ali. Aquela lá onde eu vi a menina nadando na equipe principal. Eu chegava lá, não, você não pode. Ou seja, passei uma fase, segunda fase, terceira fase, a última fase, praticamente na penúltima fase, eu falei, já posso ir? Ele falou, não pode. Quanto você quer que eu faça? Você vai fazer 50 metros, eu fazia 100. O tiro de 25, eu fazia 50. E sempre na frente, muitos parados. E agora, dá para eu ir para lá? Aí tá bom, vou te deixar. Aí foi lá para a equipe. Nossa Senhora, que é isso? Cheguei lá na hora. Aí, primeiro treino, a menina tá lá. Falei, sou eu, né, cara? Vou fazer. Cheguei lá na hora, cara. Eu botei a língua para fora, chegando atrás, desesperado, com a cara vermelha. Mas não desistia. Ou seja, ali... eu aprendi que tinha que passar por fases de aprender tudo direitinho. Ela nadava muito. E o pessoal, Jorge Fernandes, que é um dos integrantes da minha equipe, nossa senhora, o cara nadava que não doido. Entre esse início e a medalha, levou quanto tempo? Foram 7 anos. 7 anos, praticamente. Ou seja, com 11 mais 7, 8 anos. Porque quando eu completei 19 anos, em 11 de maio, eu nadei dia 23, essa prova foi dia 23 de julho de 80. Então, tinha pouco mais de 19 anos, tanto que eu sou o segundo nadador mais jovem da história, o Jorge é o mais novo, da natação brasileira a ganhar a medalha. Entre o início e a medalha? É isso. Ou pela idade? Pela idade. Pela idade. Você também é um dos mais jovens de todos, né? De todos. Eu sou o 5º entre os homens de todos os esportes. E eu acho que estou em 10º ou 11º no geral, tanto de todos os esportes. Então você fez uma amizade com a menina, ela provocou esse estímulo. Não, ela sabia, ela sabia que eu tinha, mas ela não... Você levou a medalha na escola?
Você não, chegou a nessa ganhar escola alguma? não levei. Acabei não levando nada ou seja, eu via que o negócio não era tão fácil. Então, no final, 7 anos entre o início e a medalha olímpica. Já com 15 o que anos... é pouco, né? 15 anos eu já estava na seleção. 15 anos eu já estava na seleção, já não era adulta, depois passei para a seleção, aí entrei sul-americano, Copa Pan-Americano 79. A gente vai falar do PAN exatamente agora, mas só nessa caminhada até a medalha, você sempre fez o nado livre, foi sua opção, por quê? Não, eu comecei a nadar peito. Nado peito era o que eu me dava bem, né? Tanto que eu fiz uma primeira prova, primeira competição, e foi um erro enorme, mas era em 50 metros na piscina do Vasco, que é a piscina olímpica, aquela piscina lá no São Januário, né? Aí fui lá, saltei, primeiro fui disparado na frente. Só que com a ânsia de querer chegar, eu bebi água. E não conseguia respirar de jeito nenhum, e desesperado, eu não queria ir querendo segurar, e a garotada já começando a chegar. Ou seja, e todo mundo, vem, eu não consigo respirar, Aí aos poucos fui chegando, e lá cheguei mais junto de todo mundo. Ou seja, era uma diferença muito grande. Então, eu comecei a nadar peito. Comecei a treinar o peito, aí depois me botaram para nadar o borboleta, depois o livre. O livre foi depois. Eu nadava todos. Mas foi o que te agradou mais? Porque era mais fácil, né? Eu gostava de pegar onda, então eu ia para a praia no final de semana, quando eu podia. Até um amigo meu lá da rua, o pai levava a gente de carona. E aí eu tinha habilidade já com velocidade, né? Então, Ciro, veio então os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico, né? Em 79. Isso aí foi um teste já para os Jogos Olímpicos de Moscou, já? Não, exatamente. Não, a gente teve a Copa Latina, antes, né? Que eu acho que foi um ano antes, em que a gente já estava formando aquele grupo. Ainda não sabia quem iria realmente montar os 4, né? O revezamento. E dessa Copa Latina, a gente já foi muito bem. E depois fomos ao Pan-Americano. E você sabe muito bem que você foi ao Pan-Americano Caracas, em Caracas, depois de Anápolis. Nós fomos 2. Eu fui antes que essa. Os americanos não iam com o terceiro time, eles iam com um dos primeiros times. Então a competição era pesada até 87, até onde você foi. Então é uma diferença muito grande do que tem hoje. Né? Hoje, os Pan-Americanos, o cara manda, vai lá e compete lá, ou seja, ele bota a equipe lá. Tem muita gente nadando, mas a gente ficou em segundo, e a partir dali começou a acender uma luz. Eu falei, opa, a gente está no meio do pessoal, né? Ou seja, era o momento que a gente tinha uma combinação de 4 atletas muito bons e que podiam aparecer aí numa Olimpíada. Fala. Tem alguma história boa para contar para a gente dos Jogos lá do Pan-Americano? Uma lembrança? Eu tenho a boa é o seguinte, primeiro que eu não tinha ídolo para natação. E meu ídolo, na verdade, quem eu queria conhecer foi a Nádia Comaneci. Na época era a revista Manchete, e era fantástica aquela revista, mostrava uma série de coisas. E eu olhei aquilo em foi antes de 74, né? 76, quando ela foi 76, quando ela deu 10, eu cheguei para meu pai e falei assim, eu vou conhecer essa menina na próxima Olimpíada. Aí ele falou, cara, tu começou a nadar ontem, cara. Não pode, não fica pensando assim. Eu vou conhecer essa menina. E fui, né? Ou seja, fui sem... Mas em Moscou. Não, lá em Moscou eu conhecia, só conheci Moscou, mas nessa revista eu vou conhecer ela. Achava que era um mulherão, bonita e tal, do meu tamanho, né? Então, quando eu fui para lá, eu fui assim, já não estava ligado com isso, mas eu lembro que eu prometi a ele que eu ia conhecer ela. Não falava em medalha, não falava nada. Quando eu fui para lá, daí nós ganhamos a medalha, foi uma coisa que aí depois eu conto como é que funciona, dentro, né? Você sabe muito bem que participou disso, mas todo mundo sabia desse desejo de eu conhecer ela. E não era nadador, não era o Salnikov na época, não era nada disso, era ela, era aquela top que até hoje é super respeitada, né?
E daí, no final, a gente estava num prédio, né? Ou seja, que a seleção ficava sempre nos prédios, que normalmente tem, que a gente fica. Eu levava uma câmera Minolta, amarelinha, pequenininha, que era de fundo d'água. E eu deixei, sem querer, no quarto, e me avisaram, a Nádia Comaneci está lá embaixo, está lá embaixo. Eu saí correndo, que nem um louco, porque até então não encontrava ela. Quando cheguei lá, ela estava numa boate, meio, né, uma discotecazinha que eles faziam lá no encontro dos atletas. Aí você correndo, desespero, mas eu corri muito, era distante, né, o local. Aí quando cheguei lá, tá aqui, mas tá aqui aonde, cara? Aonde? Cadê ela? Eu falei, ela está aí na tua frente. Eu falei, na minha frente? É essa aí? Mas olhando assim para baixo, né? E muita gente em volta, mas eram os caras que eram os segurança. Na verdade, não é segurança, né, cara? Eram os pessoal do governo lá da Romênia e que ficavam protegendo ela para não pedir asilo. Né? Muita gente. Então, acompanhava ali, ninguém chegava muito perto. Quando chegou ali, aí eu falei, é a Nádia? Ele falou, é a Nádia. Aí fala já, eu tinha morado nos Estados Unidos, falei inglês com ela, não entendeu porcaria nenhuma, nada. E falei, pô, eu vim aqui porque eu quis te conhecer, não falei de medalha nem nada. Pum. Cheguei lá, fiquei feliz da vida. Aí, cadê a máquina? Ih, cara, foi lá embaixo. Aí voltei, já não estava mais. Então, isso foi uma das coisas que eu lembro com bastante ênfase, né, nesse ponto. Mas em Moscou. Em Moscou. Então, em Moscou. mas a gente estava falando ainda do Pan-Americano de 79. Não, e aí eu vou te perguntar, como é que definiu o quarteto? Não, definiu. Naturalmente, ele aconteceu. Quem selecionou? Como é que foi essa seleção? Não, a seleção é de melhor tempo, não tinha essa. Ou seja, a vantagem dos atletas hoje, ele tem a maioria, né, dos países que tem mais competidores, eles levam 4 pessoas, 8 pessoas para um revezamento. E os melhores ficam descansando para a final. A gente não. Então, só tinha esse grupo. O resto era uma diferença muito grande para que o 5º atleta, e não me levaria, foram poucos atletas que foram lá para Moscou. Você lembra como é que foi essa classificação? Quando é que vocês souberam que iam? A gente fez uma seletiva no Fluminense, e eu fui um dos últimos, eu e o Marcos Mattioli, porque o Jorge Fernandes já eram, o Djan já nadava, já tinha ido à Olimpíada, já estava lá bem. E eu era um cara iniciante, né? Eu estava ali vendo aquilo acontecer, mas não pensava na força do que é um Jogos Olímpicos. E daí a gente tinha que fazer o tempo. Tem que fazer o tempo, senão você não vai, tem que fazer um tempo. Aí tá bom. Aí eu fui e consegui o tempo. Depois foi o Marcos Mattioli, foi o 4º tempo inferior, né? Ou seja, o último tempo. E aí se formou para a gente poder nadar já em 79. A notícia que tinha do boicote, isso afetava você de alguma forma? Isso eu confesso que eu fiquei animava com ou bastante entristecia? medo. Não, eu fiquei com bastante medo. Bastante medo, porque você tem histórico anterior lá, né, de ataque, e falei, pô, boicote, por que boicote? Por que tem a ver o esporte? O esporte é para unir e tal. Mas eu não liguei, ou seja, eu acho que vai acontecer, e todo mundo vai na hora, chega na hora, fala que não vai, vai. E aí, quando foi, não achei que tivesse assim, um impacto, porque não só nadaram o pessoal toda da cortina de ferro, né? Sim. Mas dopados. Isso nunca você vai saber, né? Não, dopados porque de 5 mil, acho que são 5 mil atletas, nenhum teste deu dopado. Nenhum teste. De todos os atletas que foram. Então, dizem que é uma Olimpíada suja. Né? Tanto que não tem nada a ver, porque depois foi em 84, aí eles não foram. Então, quer dizer, eu peguei 2 situações totalmente diferentes e não nos demos bem em 84. Olha que eu estava bem, aí já na prova de 100 livre, já era o 7º nadador mais rápido do mundo. Então, eu já tinha essa possibilidade de me dar bem. Pô, já que 80 não tinha os Estados Unidos, pô, vamos ter aqui... Não vai ter a Rússia, que era pesada, né? Ou seja, a Alemanha. Então, isso não aconteceu, não. Eu acho que não teve... A gente não ficou... Eu confesso que eu ficava olhando todos os lugares, eu tinha mais medo de acontecer alguma coisa, não medroso, mas eu tinha medo de assistir alguma coisa que ia marcar bastante. Né?
Na verdade, isso aí foram os dias antes de vocês irem para Moscou, né? Essa expectativa. Sim. E a expectativa de você conhecer um país tão diferente também, né? Pô, mas é muito diferente. Nossa, diferente demais. Bonito, muito bonito. A gente teve a oportunidade de ir. Mas, assim, é um lugar que hoje é diferente. Hoje é mais turístico e tal. Mas antes, nossa senhora. Primeira vez que era muito duro, né? Muito duro. E foi uma das primeiras vezes que eu andei de metrô. A gente andou no metrô, não sabia, não entendia nada do que estava escrito ali. Vamos para a Praça Vermelha. E assim foi. E eu achei que foi um lugar que me marcou bastante. Então, mas para ir para lá, você já comentou como é que foi toda essa expectativa, né? Mas como é que passava na tua cabeça, seu pai militar, como é que era isso, esses dias antes de pegar a mala e ir para Moscou, outro lado do mundo? Sabe que eu não eu não liguei muito não, sabe? Eu acho que fiz assim um cenário mais pela equipe. Vamos embora, e está tudo certo, vai dar tudo certo, vamos para lá. Eu não percebi isso, não criei aquele monstro de dizer, o que vai acontecer. Meu pai não falava nada, meu pai sempre muito tranquilo, já era praticamente coronel do Exército e tudo mais, mas ele não falava. Primeiro que ele não acreditava que eu estava indo para a Olimpíada, eu já tinha ido para o Pan-Americano. Ele falou, nossa, cara, o que esse cara faz? Não sei. O dele também. Eu não acredito. Eu estou lembrando disso aqui agora. Pô, o meu também não acreditava, rapaz. Ele não acreditava, ele é engraçado. Já minha mãe... Engraçado demais, né? Meu pai também era militar. Então, você vê como é que era. Então, e assim, eu ficava assim, pô, cara, eu vou. Vai. Só que ele não falava para mim, ele falava para os outros. Pô, não sei como é que esse garoto, como é que ele consegue fazer isso, não sei. Então, isso aí não foi um bloqueio ou que tivesse que falar, cuidado, meu filho, olha lá. Não, ele não teve nenhum tipo de... Só acreditou quando te botou no avião. Quando botou no avião, eu fui embora. Por aí, né? E aí você chega em Moscou, desembarca, estava frio, você lembra? Tava frio, não era tão quente, mas estava frio. Depois a gente conseguiu... Virou turista lá? Não, eu fui na Praça Vermelha, ou seja, o que eu falei, eu entrei nós vamos sair, e essa saída foi engraçado, porque quando nós chegamos nos locais que a gente ia, eu percebia que tinha alguém perto da gente. Até então, tudo bem, um público e tudo mais. Quando chegamos na Praça Vermelha, começamos a tirar foto, né? Pô, tirei foto de tudo que é lugar e tal. Aí as pessoas queriam falar com a gente. Quando queriam falar com a gente, tinha sempre uns caras, não, peraí que eu vou tirar a foto. E na época, a foto era de filme, né? Que hoje você tira 100, 200 fotos na mesma máquina. Eu calculava 36, 72, acho que era o máximo na época, não lembro quanto é que era. O cara tirava centenas de fotos. Então, pera, a pessoa chegando, não, mas eu tentando falar com a gente, tocar na gente. E eu falei, que estranho, e esse troço está esquisito, né, cara? Esse cara está tirando foto. Ou seja, eram caras que estavam protegendo a gente para não falar com eles. A história não era para falar com o pessoal, com o cidadão de Moscou. Era uma coisa bem, bem fechada. Então, foram uns lugares assim que eu vi, achei lindo, a cúpula de ouro da Praça Vermelha. Nossa, é um troço fora do normal. Mas o ambiente era mais... Não, tranquilo. Não, sim, mas era muito diferente. Não, nossa senhora. Não. Tanto que tem... Eu não... Ignorante, ou seja, não prestava atenção em nada nesse sentido. O pessoal levou calça jeans, café, porque eles pagavam absurdos. E tinha que fazer essa negociação que eles faziam, depois eu descobri isso, dentro do banheiro público. Tinha gente que tirava na hora, tirava e vendia, mas vendia o jeans, porque eles não tinham isso. Não tinha isso, né? Era uma coisa muito fechada. Outro ponto também que a gente andava, que eu percebia do fato de ser um país fechado, cheio de confusões e de um poder bélico enorme, o que eu via? Você ficava prestando atenção nas armas, né? Pô, aí entrava um cara no ônibus na frente e um atrás, sempre dentro dos lugares que a gente ia, ônibus da seleção. Ou seja, da vila, né? Da vila. Eles não falavam nada, mas doido para falar com a gente. E aqueles que conseguiam contato, o outro entregava, já não aparecia mais. E quando a gente ia no caminho, era 50 metros de um lado, ficava um cara em pé, sem arma, e 50 metros depois do outro lado. São 100 metros de cada um de um lado, 100 metros de cada um do outro. Aí eu falei,
onde é que tem a arma? Onde é que esses caras vão fazer isso? Eu ficava olhando, né? Olhava o teto, tinha alguém, mas não aparecia com a arma. Os lugares mais altos, de prédios e tudo mais. Então, isso me chamou bastante atenção, mas nada aconteceu. Ainda bem. Ainda bem. Fala pra gente aí, como é que era o quarteto de vocês, o quarteto olímpico? Era bem diferente um do outro, mas é muito diferente, né? O Djan é um cara mais experiente e a gente chamava ele de Gandhi, porque ele tinha ele ficava na cama, até hoje, ele ficava na cama lá, assim, e assim, dobrado. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui, cara? Que coisa é essa aqui? O outro, o Marquinhos, o Marco Mattioli, é um ano mais velho que eu. Porra, ele ia na onda, porque ele já tinha treinado com o Djan em Ele era do Fluminense, o Djan, né? O Djan do Fluminense. Né? E eu e o Jorge do Tijuca. A gente se dava bem, ficamos metade, estava o Tijuca aqui comigo e tal. A gente se dava super bem. Mas, assim, era o cara mais estranho de todos, né? Então, ele sempre falava, ele tinha a expertise pelo fato de já ter ido à Olimpíada e chegou muito perto de medalha. Então, era a grande chance dele de ser medalhista e tentava reunir a gente, falava e tal. Era como se fosse um capitão do time. Ele direcionava, só que eu ficava bem desconfiado do que ele mandava fazer, né? Eu falei, vamos fazer isso. Eu, às vezes, botava um abajur perto dele e ficava lá, aquele sentado, uma coisa mais esquisita possível, né? A gente já começou a ficar brincando. E ele levava de boa? Não, levava de boa. O Jorge Fernandes, como é que era? Jorge é um irmãozão, cara. Um garoto. O Jorge era de onde? Do Tijuca. Do Tijuca. Um garoto. Todos vocês três? Não, só nós dois. E o Marcos? Marco Mattioli de Minas, lá do Minas. Do Minas Tênis Clube. Né? Então o Jorge era o teu parceiro. O Jorge era o cara que começou muito na minha frente, mas muito na minha frente, e eu comecei a chegar perto dele e começou a ser o maior rival. Porque eu começava a nadar 100 metros, que era a prova que era uma rivalidade enorme, e a gente eram muitos rivais da água. Inclusive o próprio clube também, né? Mas aí depois, assim, depois ele foi para o Flamengo, aí eu, na época, como estava nos Estados Unidos, eu falei, pô, não vou para o Flamengo, senão eu vou acabar com a natação do Rio. Porque os melhores caras iam para o Flamengo, pô, e aí ele foi para lá primeiro. Aí eu falei, não vou para o Fluminense. Aí depois tiveram um monte de confusão. Na época não tinha o celular, então a pessoa ligava, passava trote, estão te filhando, estão chamando sua mãe é uma filha disso, minha filha, mas falava como se fosse eu. E aí começamos, ou seja, botavam pilha, né? E a televisão adorava, né? Porque era uma rivalidade enorme, aí já estava um ponto bem diferente, né? E a prova de 100 metros era super disputada. Então, era a primeira prova sempre de um dia, né? Eles passaram, era tão esperada essa disputa entre eu e ele, que resolveram botar na última prova, para segurar o público. Mas, assim, é uma pessoa assim, que é um irmãozão, um cara que eu tenho um amor enorme por ele, uma gratidão, porque a gente se ajudou muito e confia um no outro. E o Marcos Mattioli? O Marco Mattioli é mais aquele bem mineirão, né, cara? Aquele cara bem mineirão. Ele estava muito mais ligado ao Djan, porque eles treinavam lá com o Doc Kaufman, que era em Indianápolis, né? E, inclusive, o Romulo Laranja treinava lá. Então, já tinha um grupo deles lá. E ele não treinou quando a gente teve que treinar em Mission Viejo Nadadores, né? Na Califórnia, do qual eu fui. E depois o Jorge foi mais tarde. Mas ele é um cara muito tranquilão, então ele seguia muito o que o Djan, já tem um histórico da família dele, porque ele tem, acho que tem ainda 2 irmãos mais velhos que já nadavam, então os caras eram campeões, né? Então eu olhava esses caras nadando e falei, pô, os caras nadam pra caramba, ou seja, depois eu comecei a entrar nesse hall. Você era o caçula. Eu era o mais novo de todos que nadavam, mais novo no sentido da natação, dentro da natação. Eu olhava ali como se fosse um aprendiz. Teve trote? Hein? Teve, nossa senhora. Não, teve. Em Moscou, não, mas do primeiro brasileiro, pô, eu ficava super preocupado com o cabelo, hoje já não tem tanto, mas, cara, os caras me fizeram eles fizeram uma raspa que assim, eu peguei um avião, cara, pô, fiquei com maior vergonha, mas
Foi Botava a brasileiro. touca. Assim, não, nem touca, nem usava touca, não gostava nem de usar touca, não. Mas assim, os trotes eram assim, mais tranquilos, não tinha nada pesado, não. Você lembra da prova? Dia da prova. Lembro, lógico. Vamos lá. Nossa, Qual era a ordem? A ordem era o seguinte: o Jorge abria, depois o Marcos Mattioli, depois eu, depois o Djan. Nós fizemos alguns testes. E eu tinha uma habilidade enorme para saída. Eu fui considerado uma das melhores saídas do mundo, porque eu tinha uma saída diferente, né? Em que eu treinava sozinho, pegava onda, eu sabia pular, eu gostava de pular as raias como se fosse um golfinho e tudo mais. Então, aquilo tinha uma habilidade e uma hidrodinâmica muito boa. Mas eles resolveram, porque o Jorge estava com o melhor tempo que eu, o Djan era melhor ainda, então ele era o último, normalmente era o último que fechava. Então, tradicionalmente era assim, era o último, o melhor cara nadava seria o que fecharia o revezamento, o primeiro seria o segundo mais rápido, e o terceiro seria o terceiro, como eu fui, e depois o quarto, o último, o mais lento, no caso, vamos dizer assim, seria o segundo. Então, essa ordem começou a ficar um combinado muito perfeito. E nós começamos a conversar um com o outro, ou seja, eu dependo de você para me entregar e eu vou te entregar assim. Então, era um nado sincronizado, ou seja, era Sintonia grande. Tinha que ser, porque a saída tinha que ser perfeita. Então, você tem que entender o que o cara vai fazer, na hora ele errou a abraçada para chegar, então eu tinha que ter um conhecimento dele e da mesma forma que eu tinha que passar para a pessoa acima. E tudo isso conseguiu combinar muito bem, que a gente treinava o tempo todo. Eu só quero saber do Mattioli me entregar e eu vou entregar para o Djan. Eu não esquecia do Jorge. O Jorge, que era primeiro, eu esquecia. Lógico que a gente não ia ser uma troca, mas a estratégia ela foi feita dessa forma. Eu até, na época, eram dois técnicos, um do Fluminense e outro do Flamengo, né? O meu técnico, o Ricardo de Moura, eu não podia nem falar nada porque ele não estava na seleção. Então, o que acontecia? Eu queria, como bom atleta de saída, tinha uma habilidade, só em bloco parado já era bom, imagina em movimento, que eu pudesse usar o movimento. Então, já não fui na primeira. Beleza. Então, eu achava que ia ser o último. Eu falei, vou ser o último, que é melhor. Aí, combinaram, o Djan foi lá, não, ele é maior tempo e tal. Eu não falava nada, eu era um aprendiz, cara, entrando na Olimpíada. Cara, tá, tudo bem, vamos lá, vou fazer o meu. E essa combinação foi muito treinada, muito treinada. A gente começou a encaixar mesmo. Vocês brigaram muito? Não brigamos. Não, de maneira nenhuma. Engraçado, né? É uma coisa que a gente precisa, e não tinha ego. Eu acho que dali, por mais que o Djan já tivesse ido à Olimpíada, já tivesse lá os seus títulos, e o Jorge também, a gente não percebia, pelo menos não percebia nenhum cara, soberano, sou eu e tal, você vai ter que seguir. Não. Era um combinado de que cada um fazia parte e pudesse dar resultado. Bom, e aí a prova? Então, na prova, primeiro nós fomos revezamento na eliminatória. Quando fizemos a eliminatória, a gente já pensou, vamos pegar pelo menos a final. Olha só o pensamento, vamos pegar pelo menos a final. Vamos nadar e tudo mais, vamos chegar na final. Nós chegamos em terceiro. Falei, terceiro lugar, terceiro. Mas eu assim, os caras não fizeram força, eu fiz força pra caramba, então não tinha essa facilidade tanto quanto os outros, né? Ou seja, o que eu quero dizer, e falei anteriormente, os atletas, as outras equipes, levaram 4. Então, o cara podia nadar antes e os finalistas iam lá sequinho, bacaninha e ia embora. A gente já tinha, primeiro, chegamos muito perto dos jogos. Da competição é logo seguida, depois da abertura é logo seguida, na natação. Então, você está acostumado a dar tempo no final da tarde. E tinha que dar tempo de manhã, era muito difícil. Para mim, era muito difícil. Não tinha o melhor tempo. Funcionava, né? Não funcionava, não sei por quê. E aí, desse momento que eu consegui fazer, a gente chegou em terceiro. Chegamos em terceiro. Aí veio o Djan. Porque a gente tem que pensar, não sei o quê, dá para chegar em quinto, dá não sei o quê. E eu pensando assim, cara, tem que fazer o melhor de qualquer maneira, todo mundo. Não tinha aquela, o cara está falando demais. Não.
Tanto que teve, quando a gente esteve na eliminatória, tinha uma repórter da Globo, que ela estava lá dentro da vila, não sei como é que ela conseguiu na época, não sei como é que eles conseguiam isso, porque era tão fechado. E ela que queria que eu falasse, e eu era um cara que falava tudo mesmo, não queria nem saber, eu falava mal dos cartolas, eu botava para quebrar mesmo, não tinha essa. Então os repórteres gostavam de falar comigo. E aí ela falou, pô, preciso que você fale, mas você vai ganhar a medalha, não vai ganhar a medalha? Eu falei, não vou falar não. Vou falar não sei, pô, não sei, se os caras fizeram força nem nada. E aí ela ficou chateada comigo. Nossa, ficou chateada. Depois eu falei, cara, que besteira. E hoje eu contei pro pessoal, numa entrevista agora no Esporte Espetacular, o Djalma falou, eu ia falar logo que a gente ia ganhar medalha. Ou seja, o cara esperto, já sabia como é que era a chamada, né? E aí a gente chegou na hora, fomos para a final. Eu acho que foi bem tranquilo. A gente fez o aquecimento de novo, a mesma aquela combinação. Nossa, eu vou pegar aquela saída e tal, vamos pensar. Aí começa a ajudar um ao outro. Olha, preste atenção nisso, naquilo. A gente estava super preocupado de não escapar. Porque aí jogava tudo por alto, né? Por água abaixo, né? E aí a gente conseguiu, ou seja, um resultado diferente. Aí eu mostro depois. Não, vamos lá. O Mattioli foi o primeiro. Não, o Jorge Fernandes foi o primeiro. Tá. Depois. Aí tu tá lá parado vendo. Enquanto você vê, você já tem noção do que vai acontecer? Não, pelo seguinte. Quando você está nadando, a gente já tinha nadado a prova antes. Eu não fui bem a prova antes, ninguém foi bem na prova, né? A prova de 200 metros. Ou seja, porque tinha que dar resultado logo de manhã e eu não consegui dar resultado, não fui para a final. Não teria como. E aí, tinha feito, vamos lá, não lembro exatamente, mas foi 1,55, 1,54 e tal para os 200 metros. Cada um muito próximo. O Djalma era um pouquinho mais baixo. Quando ele começou a nadar, a gente estava disputando. Mas muita gente... Tinha muito fera ali, cara. Os caras já estavam dando resultado demais. E o Jorge, eu acho que ele conseguiu chegar entre os 4 primeiros, se eu não me engano, 4 terceiro primeiro, ou seja, estava acompanhando. Quando chegou o Mattioli, eu falo Marcos Mattioli, o sobrenome dele, Mattioli, ele entrou com uma garra, assim, desesperado, mas, cara, não escapa, pelo amor de Deus, e chega direito. Só queria falar isso para ele. Cara, vai lá e faz o teu melhor, faz o teu melhor. Quando começou o processo a mudar, a gente começou a ficar para trás, que era a ideia que eu tinha. Falei, pô, deve ser um 5º lugar, 6º lugar. Ele me entregou em 5º lugar. Aí eu virei um bicho, falei, nossa senhora, vamos lá. E já pensando, e o Djalma falando, bom, vamos tentar, de repente dá para ganhar medalha, vamos lá. E começou a dar aquela pressão, né, e eu do lado dele. Ou seja, eu entreguei ele quase em 2º lugar. Eu já avancei. Para você ver, é uma diferença que ela troca muito, depende de quem está nadando, né? Às vezes a estratégia, às vezes você bota um cara mais forte logo no início e no final os mais fracos podem perder e assim vai. E no meu caso, eu consegui quase entregar em 2º. E aí o Djalma manteve lá o 3º lugar e assim, pô, foi um troço assim, agora, por medalha, agora que eu estou entendendo o que é medalha olímpica. Então, como é que foi essa reação? A medalha está aqui. Cara, olha só, é bem louco, né? Porque você já via isso nas histórias, né? E você, todas as reportagens, e como eu não tinha experiência, nem o Jorge, né? E tampouco o Mattioli. Quando a gente olhou assim, a possibilidade, nós vamos ganhar, começamos a bater um no outro para acreditar, pô, cara, nós vamos ganhar a medalha, nós somos bronze, nós fomos bronze. Então a coisa ficou assim muito euforia, impactante, não. Cara. Tipo assim, acorda, cara, é verdade, né? Então isso foi assim uma coisa assim, no final, inclusive tem uma imagem que eu não pude trazer aqui, mas ela tem uma imagem, jornal tem, é que eu estou no bloco, chega o Djalma, o Mattioli senta no bloco, e eu agarro, eu pego os 3, eu pego os 2, assim, seguro na mão do Djalma, e faltava o Jorge. O Jorge não sei onde ele estava. Ele tinha feito alguma coisa, ele estava atrás aqui, acabou não aparecendo essa imagem. Ou seja, nós conseguimos. Ou seja, foi uma imagem muito marcante para mim, e que a gente falou, porra,
Cara, chegamos na medalha. Deixa eu fugir uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. O Mischa está aí. Sim, foi. Então deixa ele quietinho aí. Isso aí é o... Você foi à festa de abertura? Fui. Como é que foi aquele momento em que porque ele é o primeiro mascote na história das Olimpíadas, né? Como é que foi aquele momento que ele aparece naquele painel? Pô, é a coisa mais linda e, inclusive, eu sou um dos poucos de todos os atletas a ter fotos, imagens, em que eu levava, não podia levar, na época acho que era o Nusman, ou aquele... André Richer? André Richer. Isso. André. Gente de terno, diferente, hein? Diferente, né? Bonitão, arrumado e tal. Eu botei um negócio aqui por dentro, assim, ela máquina bem fina, né? Aí, pô, mas não pode levar a máquina. Eu falei, ele não vai ver. Vou lá. Aí cheguei lá, entrei lá. Quando chegou lá, eu tirei muita foto. Né? Essas fotos, muita gente o Jorge conseguiu levar, mas numa viagem que ele foi com o Ricardo Prado, eles foram para a França, roubaram, perdeu a máquina, perdeu as imagens todas, então só tinha eu. O pessoal do vôlei que ficava lá, pô, olha que bacana e tudo mais, eu ia lá, tirava minha e deles, aparecia lá o pessoal de lá. Então, nesse momento, eu acho que ficou muito marcante, porque você quer saber quem é que vai acender a pira e como ela vai acender. E era um painel humano, lindo, mas é uma coisa maravilhosa. E eu via a pira, né, olímpica lá em cima, falei, pô, onde é que esse cara vai entrar, né, cara? Ele veio lá com a tocha e tal, e trocando lá, fazendo os desenhos, que era uma coisa espetacular, sabe? Eu considero a Olimpíada mais bonita e que é do ser humano, né? Ou seja, aquela que ele não precisa da máquina, né? E aí começou, ele foi embora, apareceu um monte de imagem, de bandeiras de tudo que é país, cada um que entrava, eles montavam a bandeira das placas. Daqui a pouco eu falei, pô, esse cara vai subir por onde? Ele vai entrar por dentro? Não é possível. Pô, você vai entrar por dentro, pô, perder a graça, né? Pô, o cara nem tem que ver o cara, chama, você não vai dizer que acendeu lá, né? Que nem tem a história lá do Arco e Flecha. Do Arco e Flecha que não chegou, ela não está lá, né? Uhum. Aí eu fui... eu comecei a prestar atenção e tirando foto. Aí os caras começaram... Logo que ele chegou na frente do painel, eles começaram a acender. Eu falei, será que eles vão abrir um caminho ali para ele passar no meio de todo mundo e tal? Não. Eles começaram a subir uma cor, e abriram, em tipo um zigue-zague, uma rampa. E o cara começou a subir, e foi em cima dessa rampa. A partir do momento que ele ia subindo a rampa, a cor ia trocando. Estou falando aqui, estou arrepiado, cara. Tu vê? É um momento que é tão especial. Quando ele chegou lá, eu falei, que espetáculo, que um troço maravilhoso, porque ele chegou naquele momento lá, quando ele apontou, eu falei, eu nunca ia esperar isso. E lá ele acendeu. Aquilo foi... E o Mischa? Foi o máximo. Aí aparece o Mischa, né? Com a apresentação do Mischa. O choro do Mischa foi no final. No final, eu já não estava, já não fui. Você lembra quanto você pagou? Ou você ganhou? Não lembro. Não, eu comprei tanta coisa. Comprei pinco. Não, porque hoje em dia eles dão, né? Para quem ganha. Não, na época não. Tinha o grande, eu trouxe alguns grandes e outros pequenos, né? Que aí, pô, vesti e tal. Eu quis levar uma lembrança. E uma lembrança que tudo a ver, né? Então, são pessoas que me ajudaram, ou seja, pô, minha tia, Silene, que hoje mora em Brasília, meu primo, que eu ficava na casa deles às vezes, então era bem legal. Então, algumas pessoas eu trouxe para eles, né? Tanto quanto eu não tinha. Muito e aproveitando bacana. Isso, Ciro, e a volta para casa já medalhista, como é que foi isso? Conta Papai. Pra gente aí. Já medalhista, olímpico, voltando para casa. Olha só, na hora que eu ganhei... Primeiro antes disso, que eu acho que foi no momento que nós ganhamos a medalha, tradicionalmente você tem que estar com a medalha. Você ganha a medalha, você anda com ela o tempo todo. E aí nós fomos... Estava com fome, final de noite, né? Estava com fome, mas fomos para o refeitório, que não era 24 horas na época, não. Fomos para o refeitório, né? Mas com a medalha e tal, todo mundo. Que bacana, parabéns e tal. A primeira medalha era uma das primeiras medalhas dos Jogos e a primeira do Brasil. Quando nós fomos para o restaurante, ou seja, no refeitório, todas as delegações, tinha gente comendo, tudo que é lugar. Quando eu apontei assim na porta
desse refeitório e me viram com a medalha pendurada, começaram a bater palma, pegaram os talheres assim, começaram a bater, mas aumentando. Mas, olha, é uma coisa de louco. Então, eu vi aqueles caras, os melhores caras do mundo, batendo palma para mim, e depois todo mundo começou a entrar, ou seja, quem estava comigo, acho que era o Jorge, o Jorge não, o Jorge demorou porque estava fazendo teste de antidoping, que não ia aparecer absolutamente nada, mas o Djan. Então, eu fiquei impactado, porque foi uma coisa bem bacana, um reconhecimento de outros atletas que fazem, que a gente sabe, você sabe muito bem que quando você vai numa Olimpíada e você está lá dentro, é diferente, é uma coisa diferente. E aquilo me marcou bastante. A partir do momento que eu fui embora, depois de passar aquele processo lá de conhecer a Nadia Comaneci e não tirar foto com ela, eu vim embora e tal, e segurando a medalha, né, toda bacana e tal. Aí pegamos o avião, tranquilo, chegamos no aeroporto. Eu falei, não sei o que vai acontecer, né? Porque você via a Copa do Mundo, os jogadores, era desfile de carro do bombeiro, mas não aconteceu nada disso, não. Nós não fomos. E aí estava meu pai lá. Meu pai, minha mãe, quando chegou lá na frente, e antes na época, que no Rio de Janeiro, você via quem estava chegando. Hoje não, você não consegue ver, ele é tampado. Aí você via, aí ele, e tá bacana, mas muita gente que nadou comigo, achei uma coisa bem bacana. E aí, quando eu cheguei, eu não cheguei, acho que eu não me lembro que eu estava, se eu entreguei a medalha, fiquei com receio, né, na hora, eu estava com a medalha. Aí falei com minha mãe, me abraçou e tal, abracei, falei, viu, pai? Eu conheci a Nadia Comaneci. Olha o que eu quis falar para ele. Não tem nada a ver com a medalha. Ele falou, meu filho, mas você ganhou uma medalha. Eu falei, maravilhoso, né? Mas eu conheci ela. E muito bom. Aí depois eu fui à Tijuca, fui nos clubes e tal, fui assim, sempre colocando uma coisa que eu sempre digo, essa medalha não é minha, é nossa, é brasileira. Então eu sempre deixo com as pessoas de tocar, olha aqui, conhecer a medalha, porque é um símbolo, né, e que vale muito. De dinheiro, não, mas ela vale o que a importância de todo mundo. Conquista, né? Uma conquista fora do normal. Mas teve festa. Teve festa no Maracanã? Tiveram, porque existe uma coincidência. Como é que foi aquele momento? Então, no Maracanã... Fluminense e Vasco o jogo. Eu tenho a foto lá. Eu sei. Então, mas eu fui numa festa antes, mas eu acho que... antes ou depois, mas vamos falar do Maracanã. Quando nós fomos para o Maracanã, eu falei, Maracanã, nossa, acho que eu estou ficando importante. Porque saiu no Jornal Nacional, né? Saiu uma notícia, todo mundo, nacional, potência, né? Então, na época, eram poucas televisões, né? E aí, quando nós fomos lá, e eu falei assim, nós vamos lá no campo? Eu falei, vamos lá no campo. Só que eu tinha os dois medalhistas da vela, que é o Eduardo Penido e o Marcos Soares, estavam juntos. Então, a gente foi lá junto, né? Tiraram foto, tem fotos bem bacanas lá dentro, assinando para todo mundo e tal. Eu falei, quem são esses caras? Ou seja, porque a natação, os esportes olímpicos não eram uma coisa que chamava muita atenção. Mas foi um reconhecimento assim, de um público, não estava lotado, mas me impressionou porque eu estava no Maracanã. Maracanã era o palco do esporte, especificamente, vamos falar só do futebol. Mas a coincidência que eu tenho é que o Marcos Soares é meu primo de segundo grau. Ah, sim. E eu não sabia que ele iria nadar. Ele iria lá na vela, né? Só que eles ficaram em lugares diferentes, que nem o surf hoje está lá em Tiarupo, né? E eles estavam num lugar que eu não sabia, então é um outro lugar completamente diferente. Mas teu primo está lá. Eu falei, que primo é esse? Que eu não sei qual é, que primo, porque eu não tinha um contato muito grande com ele. Não, teu primo é segundo grau, é primo disso, daquilo, tá bom. Aí depois souberam que tinha um primo e aí nos juntaram, ou seja, por isso a gente tem uma ligação forte. Depois ainda fui chamado, não, aí só fui eu, no caso, da natação, eu fui chamado na festa do Yacht Club deles. Aí foi bem legal, porque aí estavam dois caras de ouro, o meu primo de ouro e o Eduardo Penido, são meus amigos, e foi uma festa bem bacana, bem legal. Depois eu fui para os Estados Unidos, aí eu já não aproveitei tanto. E aí teve o outro ciclo olímpico, mais medalhas pan-americanas. Sim, nós fomos a Foi a Caracas. Caracas. Nossa. Tem história lá? Caraca, hein?
Caraca, nossa senhora. Caracas, ela tem história porque a gente já estava meio que uma certa importância e queria ganhar, né? Ou seja, mas continuamos na mesma linha, no mesmo trabalho. Só que o Marcos Mattioli, eu não lembro se ele foi, agora eu estou em dúvida, mas eu não lembro se ele foi porque estava o Marcelo Jucá, ele já estava apontando ali como querendo uma vaguinha ali para entrar, né? Existiam outros. Ou seja, quando você chega num resultado, né, você atrai muita gente, você chama a atenção às pessoas. Então, porque acredita, se eles conseguiram, também eu vou conseguir. Que eu sempre pensei, né? E daí, nesse Pan-Americano, a gente foi bem, foram 2 medalhas, na verdade não foi tão bem, né? Teve uma medalha de prata e bronze, não lembro qual foi. Bronze e prata. E aí, dali, não tinha ainda eu já estava treinando nos Estados Unidos, eu tinha treinado nos Estados Unidos, estava super bem, já tinha baixado bastante o tempo, mas eu não, assim, não sei o porquê que a gente não ganhou deles. Não sei. Mas e a história curiosa de bastidor? Não, a história de bastidor é o seguinte, sempre tem, né? Eu via alguém falando do vôlei que estava falando das histórias dentro da Vila. Da Vila, as coisas eram bem assim complicadas, né? Porque você via os atletas que você achava top lá. Então, você achava que eram tudo certinho, bacaninha. Nada. Os caras fazem maior bagunça. São os caras que... E eu ficava assim, se ele faz bagunça, eu também acho que eu posso. Mas, assim, comecei a fazer umas bagunças, mas não posso falar muito, não. Mas, assim, eu era muito abusado, né? Então, eu acho que dali, em Caracas, e era uma capital... que eu já comecei a sentir ali que o negócio não ia bem. Ela estava... Eu já tinha ido a Porto Rico tranquilo e tal, mas não seria igual a Cuba, né, que fui depois. Mas eu já sentia que tinha uma diferença estranha. E eu comecei a ficar preocupado com isso. Ou seja, caramba, não tem tanta proteção. Era uma coisa meio fácil, né? Então, você podia... Tá. Então, você vê que não era tão... Não era rígido nem nada. E as coisas... Eu tenho até hoje os negocinhos os tickets para ir lá para o restaurante. Então, aí eu trocava com um, pegava na outra. Tá? Mas, não, assim, de história complicada mesmo, eu não lembro, assim, do... Tu foi nas baladas dele? Não, cara, eu ia nos lugares e ficava olhando. Ficava mirando lá. Em Caracas eu cheguei a sair, mas saí com a galera, com um grupo. Mais calma, né? Não, o pessoal ajudou também, a galera também. Tem o pessoal da pesada. Ele não te levou para o mau caminho? Não, imagina. Ciro, fala aqui um pouco para a gente. E os jogos em Los Angeles? Teve futebol... vôlei, prata, Ricardo Prado, prata e Joaquim Cruz, ouro. Conta pra gente como é que foram os jogos em Los Angeles. Esses jogos, para mim, eu já estava polêmico dentro da Confederação Brasileira de Natação, ou seja, é o que eu te falei. Eu chegava a repórter falar comigo ao vivo, ao mesmo tempo, eu falava o que eu queria, não queria nem saber. Por quê? Porque, cara, eu já via que não era uma coisa meio, assim... eu vi que os caras não funcionavam, eles queriam viajar. Eu quero viajar. Agasalho, a família toda tinha. Tanto que eu fui a uma Copa Latina e um Sul-Americano na mesma época, os caras me deram um agasalho para passar, acho que vamos dizer, 15 dias, né, 7. E eu estou vendo os caras, todo mundo de agasalho, o fulano lá, eu falei, cara, eu comecei a ficar pensando, eu falei, esses caras aí estão... Ou seja, não ajudava a natação, não ajudava. E tanto que as pessoas chegavam e me reclamavam, né? Porque eu, às vezes não dava resultado, eu estava doente. Eu era muito seco, eu digo, não tinha gordura, né? Eu secava de uma maneira muito fácil. E às vezes ficava doente, né? Eu não tomava nada desses produtos, eu tomava zero. Hoje eu estaria feito, né? Mas eu não tomava nada. Então, isso trazia para mim um desgaste muito grande. E aí os cartolinhas lá, chegavam lá, ficava falando, tá dando mal, tem que fazer isso. Eu falei, vai fazer lá, vai lá e faz, cara, vai lá e faz. Eu falava mesmo.
Falar de 84, você vivenciou as medalhas de prata, você estava lá, você viu alguma coisa? O Joaquim Cruz, você viu ou não? Sim, não, vi o Joaquim e vi o Ricardo Prado. Pô. Ricardo Prado, eu já tinha visto ele no Mundial. Foi na mesma prova do Mundial que eu fiquei o 7º, ele foi o primeiro do mundo. A gente morou praticamente no junto, né? Lá numa época. Mas quando foi lá, eu vi o Ricardo, que era o cara que poderia ganhar a medalha de ouro, né? Aí Joaquim Cruz, pô, cara, também é um cara espetacular também, pô, foi assim fora de série, né? Um cara que deu resultado. Foram as 2 medalhas que eu consegui ver. Tava lá. Tava lá. Isso aí é bacana, cara. Tô falando aqui, vou lembrando, cara, é bem emocionante, cara. PAN de 87, você também foi mais 2 medalhas. Então, e aí você totaliza 6. O maluco 3 aqui, pratas e 3 maluco bronzes. aqui, mas com aqueles planos, né? Plano mirabuloso aqui da Econômicos. Eu já estava trabalhando no mercado financeiro, já trabalhando lá no Banco Nacional. E aí, cara, eu ganhava mais nadando do que eu trabalhando na mesa de mercado. Eu estava iniciando, mas já estava, comecei escriturário e tal. Ou seja, e já estava pensando em casar. Né? Foi assim, tem que casar, uma pressão de todo mundo querendo casar. E eu falei, vou casar, tudo bem. Fui para o Mundial de 86. Mundial de 86, todo mundo esperava que eu desse um resultado. Não dei resultado. Fiz bem, nosso revezamento também não foi tão bem, fomos para a final e tal, mas não foi bem. Aí eu falei, eu vou parar, eu não quero nadar mais não. Aí fui nadar e tal. Pô, já em 86, quando 86, o Mundial foi no meio do ano também. Eram 4 anos. Vale lembrar que não é Copa do Mundo, é Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. É como se fosse uma Olimpíada. Esse realmente todo mundo vai. Copa do Mundo vai um ou outro. Agora, quando eu fui para o PAN, eu fui da seguinte forma. Eu comecei a ver as chamadas para o Pan-Americano. Não estava nadando, não estava treinando. E o Ricardo louco, tu não vai nadar? Não, eu quero nadar, não. Tá, já estou casado, casei em 86, estou casado, não, eu estou trabalhando, já trabalhava em concessionária, já estava em outro patamar, porque aí sim eu comecei a ganhar mais dinheiro do que nadar. E eu, às vezes, ganhava, às vezes não ganhava natação, eu ficava invocado com isso. E já estava no Vasco, né? Então, quando eu resolvi parar, mas eu parei, mas tinha alguma coisa que estava faltando para mim. Aí, quando chegou em dezembro, um pouquinho, novembro, dezembro, aí começou a vir Pan-Americano, que vai ter seletivo, não sei o quê, Pan-Americano, televisão. Eu falei, vou nesse negócio. Eu vou nesse negócio. Eu vou. Parece que é um bichinho que pega em você, mas é louco. Você deve sentir até hoje isso. Porque quando você chega lá, quando você chegou lá, comecei a treinar que nem um louco. Cara, seletiva. Fui lá, entrei. Plaquei lá. De Anápolis. Pô, mais um Pan-Americano. Ou seja, parei e voltei. Né? Voltei, se eu tivesse treinado mais, poderia estar bem melhor. E lá a gente foi bem, né? Ou seja, o Mattioli já não nadava com a gente, eu acho que já tinha parado, ele resolveu parar. Já estava meio disperso, assim, já não tinha aquele revezamento que a gente já tinha no 4x200. Né? E aí a gente fez os resultados, eu acho que foi excelente. Foram 3 pratas, 3 bronzes, isso? Foram no total, né? 2, não, eu tenho 2. Sim, 2 em cada edição de jogos, né? Mas essa, para mim, eu achei que foi muito melhor até do que a anterior, né? Mas e lá tive a chance de ver, o Dream Team, que levou aquela coisa louca, né? E o Brasil ganhou. E nesse dia eu estava saindo do estádio e as pessoas não apareciam. Ninguém acreditava, né? Então foi bem. É que o time do Oscar ganhou, né? A seleção brasileira ganhou. Uma coisa fora do normal. Lá era diferente, né? Uma Olimpíada, sabe? Uma Olimpíada moderna e tudo mais, e que eu sempre comparava o que era 80 e ali, né? Mas foi bem. Aí nadei lá,
Aí eu falei, não vou nadar mais não. Você virou recordista mundial de Master, conta aí. Não, isso foi depois, mas assim, antes disso eu ia para a Olimpíada de 88. Como eu parei em 87, né, 87, que é o Pan-Americano de Anápolis, eu resolvi parar de novo. Você virou recordista mundial. Não, mas foi depois. Então. Foi depois. Quando eu fui de novo no final do ano, eu resolvi voltar a nadar, que já tinha os 50 livre. Não tinha. 100 livre era a prova mais curta. Quando chegou no 50 livre, aí eu falei, vou entrar de novo nesse troço. Que é a Olimpíada, e não, eu vou, é bacana, eu vou. Foi para lá. Na época da seletiva, um cara escapou, combinado com um juiz, de prova de 50. Ou seja, ele chegou na minha frente, eu perdi a vaga, e meu tempo não era suficiente para poder chegar no índice. E eu perdi por 1/100º para a Olimpíada. Olhei a Olimpíada de 88, com raiva, né, olhando, vou ver a Olimpíada, mas descia lágrima assim na televisão, eu olhando a televisão assim, cara, mas tu é burro demais, nossa Senhora, não, o que é? Cara, que besteira. Ou seja, perdi essa chance. Voltei a nadar, aí fui à Copa Latina e tal, aí sim me chamaram para nadar o Master. Eu falei, nadar um Master, cara, não sei se eu vou nadar e tal. Aquela coisa, vai, não vai. E aí sim, foi o primeiro recorde mundial. Foi nessa época, e foi em 90, 89, se eu não me engano. Foi o primeiro recorde de Master. A partir daí, eu já não queria mais nadar. Eu falei, não vou nadar, chega de nadar. E comecei a fazer outros esportes. Sim, mas como é que é ganhar um recordista mundial? Cara, eu considero sempre, tudo que eu faço, tem que ter um objetivo. Cara, vou malhar para quê? Tem um objetivo, eu tenho um foco para chegar naquele ponto ali. E eu ficava calculando, quanto é que é o recorde mundial, já que eu fui bem aqui e tal, quanto é que é o recorde mundial? Eu ficava fazendo conta de, esse e tal, eu só treinava para aquilo. Então, isso foi uma das metas que eu sempre tive. Mas eu não estava muito focado no Master na época, era meio oba-oba, né? Assim, encontro de antigo, jogo deve acontecer, não sei se tem. Muita gente leva a sério. Hoje, os caras levam a sério pior do que eu levava, cara. Mas, nossa, claro. Os caras têm médico, têm equipe multidisciplinar, uma coisa. E eu assim, caramba, nossa senhora, não pode. Porque são pessoas que eram para dar resultado. Isso eu não entendia porque que esses caras não subiram, não foram comigo. E depois eles começam a voltar. Por que eles voltam? Porque eles têm coragem de enfrentar uma competição. Tem muita gente que não gosta de competir. Então, hoje você faz o que da vida? Hoje eu estou estudando... A gente está até com uma água aqui. Não, hoje por acaso eu estou aqui, fui convidado a ser embaixador da Água, né? Inclusive, quem quiser, tem o desconto ali, de botar Ciro 20, vai ter o desconto para comprar água, uma água perfeita. Então, isso é uma coisa que aconteceu há pouco. Mas eu trabalho assim, eu sou personal trainer de natação. Aqueles que querem realmente aprender, eu tenho uma técnica diferente de todo mundo. O cara quer treinar, quer aprender a nadar, quer ter a técnica bacana, é só me chamar. Agora, eu participo de algumas consultorias de projetos esportivos incentivados, quando tem, ou seja, eu tenho uma parceria, não estou fixo em lugar nenhum, e às vezes eu estou estudando para concurso público. Como eu já trabalhei no governo e não estava fixo lá, eu ficava assim, dá para fazer muita coisa, cara. Dá para fazer muita coisa para a sociedade, dá para ajudar a sociedade. E eu não tinha força porque eu não era político e tampouco eu poderia me mandar embora a qualquer momento. Então, para fazer, eu ia fazer direito. Então, hoje eu estou reservando esse tempo para poder estudar, e é muito difícil, é uma coisa bem que eu quero ser auditor, não é simplesmente entrar, eu quero entrar como auditor fiscal. E isso aí me demanda um pouco de trabalho. Você não tem uma escolinha de natação? Não, eu não quis. Inclusive, me chamaram uma vez, vamos fazer uma academia com o teu nome e tudo mais. Então eu posso falar? Não, só quero o teu nome. Então você pode esquecer que não vai. Não vai mesmo. Aqui no programa, no Esporte de Cartaz, a gente tem um último quadro que se chama o Pod, que de podcast 1, mas é o pódio da sua vida, né? Quem você colocaria na tua vida esportiva e não vale família, que é o regulamento nosso aqui? Cara, eu vou dizer para você, assim, tiveram
duas pessoas bem importantes para mim. O Ricardo de Mourão é o cara que foi muito importante para mim, porque ele me entendia. O fato de que eu entrava numa prova, numa piscina, não queria treinar e falei, não vou treinar hoje não. Ele ia lá, conversava comigo e tal, me dá uma caidinha aí, pô. Eu chegava e treinava, pô, cara. O cara conseguia me convencer e me entendia. Isso é um dos caras que eu tenho assim no pódio, não vou considerar um primeiro ou segundo. Jorge Fernandes é o cara parceiraço, ficou meu amigo, era meu maior rival da época. A gente é amigo até hoje, são mais de 50 anos de amizade e me ajudou muito porque eu tinha que ganhar dele, eu tinha que tinha uma referência, né? E a gente treinou muito, em vários lugares, passamos perrengue em várias situações, mas é um dos caras que tem. E penso que você, não sei se eu posso botar um ou mais ou duas, não posso botar família, né? Não vou falar família porque tem várias pessoas importantes. Mas eu acho que quem andou comigo, quem treinou comigo, faz parte dessa medalha aqui. Eu falo muita gente, que foi legal da época e tal, mas quem treinou comigo na minha equipe faz parte desse pódio. Ou seja, tanto menina como menino, ou seja, são pessoas que me ajudaram, que treinaram comigo, uns que não chegaram ao tempo, outros que apoiavam, outros que torciam, iam lá para torcer, até hoje falam isso e às vezes até mencionam em redes sociais. E eu considero isso como um legado para mim, que eu acho que está lá nesse grupo aí. O menino que te dedurou na escola, você lembra o nome dele? Não lembro. Que ele também está no pódio. Não, ele foi o primeiro a te colocar no caminho. Verdade, ele poderia, assim, tanto que a menina? A menina, o seu nome dela completo, sempre esqueci. Então nunca vamos esqueci, lá. né? Maria Laura de Couto. Você tem contato com ela até hoje? Tenho, de vez em quando tenho contato com ela. Está no pódio também. Porque ela foi a sua primeira rival. Sim, minha rival, né? Ou seja, eu acho que a partir dali foi um objetivo, né? Tem outras pessoas, o Getúlio, José Getúlio. E ela nunca nadou? Ela nadou, ela era fera, a garota era, ela virou atleta também. Virou atleta. Eu vi Maria Laura Couto? Maria Laura de Couto. Então ela está no pódio também. Está no pódio. Tem que ser. Cara, obrigado, hein? Muito obrigado. Valeu, foi ótimo. Eu acho que assim isso é uma história disso. Parabéns aí pela medalha. Isso é nossa, nossa. Aí vocês podem estar sempre dizer assim, nós temos uma medalha.